Olá pessoal, belezinha? Tranquilos? Bruno Vilar responde aqui em parceria com o blog Gen Jurídico. Pessoal, o nosso programa de número 8, e no dia 6 de junho aí, que é toda quarta, você encontra uma dica bem legal. Se quiser participar, coloca aí nos comentários também. Sua dúvida pode ser a nossa próxima pergunta, quem sabe. Pessoal, a perguntinha de hoje é o seguinte: como aumentar meu rendimento em matemática? Essa é uma pergunta eu recebo bastante, inclusive você encontra também no meu canal no YouTube algumas dicas em relação a isso, lá no Bruno Vilar. Olha só, pessoal, primeira coisa importante, quando vocês pensam em matemática, eu queria dizer a vocês o seguinte: não dá para você pensar a matemática como algo somente de cálculo e calcular, porque acabou aquela história de resolva a equação. Né? Não cai mais questão de resolva a equação, resolva a função. O que ele cobra é o entendimento do assunto. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, tá? Quando é que a questão envolve o MMC, o nosso mínimo múltiplo comum? É quando ele fala de uma situação repetitiva que afirma um encontro e pergunta sobre o próximo encontro. Então, se eu não conheço a ideia do assunto, eu não sei para onde ir. Então, eu preciso saber a ideia. Essa é a parte fundamental da história. Eu preciso saber a ideia do assunto. Eu preciso saber qual é a noção, por exemplo, de porcentagem, que é um índice. Por que índice? Porque ele é um número relativo, ele depende de uma base. Então, quando eu penso em porcentagem, eu penso no índice. Eu penso no número relativo à base. Então, por isso, quando eu falo aumentar 10 depois mais 10%, não é a mesma coisa que aumentar 20%. Então eu preciso ter a noção do assunto. E claro que existem palavras-chave, por exemplo, quando ele falar no tópico de razão, ele vai ter que dizer a razão, ou ele vai dizer que 3 está para 4, a expressão está para significa dizer que está envolvido uma razão na história. Então essas dicas são importantes. Então, claro, eu sempre digo que a matemática são duas linhas. Primeiro, a parte do cálculo. Se você tem dificuldade na multiplicação, na divisão, nas continhas, é algo que você precisa superar. E eu sempre digo que isso aí é simples, é a parte do trabalho braçal, são contas, é tirar a calculadora e praticar isso aí, não tem jeito. Ponto 2, se o seu problema é o problema que eu falei para vocês, qual é a dificuldade? Porque é o seguinte, olha só, eu vou abrir um parênteses aqui. Você está com o meu livro lá, Matemática Facilitada. E aí você pega o meu livro, poxa, estou no capítulo de equação do segundo grau. Então todas as questões que eu vou resolver vai dar uma equação. E aí o que acontece? Quando você vai com esse gatilho mental, você deixa de conhecer o problema. Porque eu ouço muito isso, Bruno. Quando eu assisto às aulas, eu consigo resolver as questões tranquilamente. Agora, quando ele mistura os assuntos, eu me perco. Por quê? Porque você não está pegando a ideia do assunto. O que você está estudando? Você está estudando a resolução, sem se preocupar na compreensão do problema. Ou seja, qual é a historinha que ele vai encontrar para eu dizer que é tal assunto? E é isso que vocês precisam ter. Por isso que quando eu trabalho no meu site, Começando do Zero, de matemática, eu sempre digo aos meus alunos isso, ó, peguem o tema, peguem a ideia central e as palavras-chave. Sem isso, vocês não vão para lugar nenhum. É assim que vocês vão aumentar o seu rendimento em matemática. Porque quando você pega uma prova, é aí que você percebe o conteúdo. Não adianta você estudar por tema. Estou estudando razão, beleza. Você tem que fazer a salada mista. O que é salada mista? São as questões misturadas. Que aí você vai ter uma visão geral, se realmente você tem o conhecimento do tópico. Beleza? Tranquilos? Então uma dica bem legal para vocês é de comentar o seu rendimento. Tá aí o meu e-mail se você quiser tirar alguma dúvida, discutir um pouco mais sobre o assunto. Lembrando que aqui é só dicas pontuais. Se quiser participar da minha lista de transmissão, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E quer conhecer minhas aulas, meus cursos, pegar provas comentadas e mais vídeos, vá lá no site do Bruno Vilar, que vai ser um material bem legal para vocês aí, tá certo? Pessoal, então eu espero vocês na nossa próxima quarta com mais uma dica. Até lá!